Fala pessoal, bem-vindos a 2025, Vetincast com vocês, hoje ao vivo com o Dr. Evander Bueno, falando um pouco sobre a importância dos nossos queridos amigos pets nas famílias multiespécies. A gente fala de família multiespécie hoje pensando naquele âmbito familiar, onde o ser animal, o ser pet, o ser, enfim, um cachorro, um gato, um cavalo, hoje teve um porquinho da Índia com cálculo, bonitinho o raio-x dele. Mas enfim, esses pets hoje dentro da família, qual a importância deles na questão emocional do desenvolvimento de uma família, às vezes do desenvolvimento de uma criança. Hoje o bate-papo vai ser sobre isso, o quanto é importante você ter e qual o posicionamento do seu pet dentro da sua família para que você tenha uma vida mais saudável. Eu acho que a questão toda é pensar em saúde familiar, né? Eu acho que o fundamento hoje da nossa conversa, você já veio aqui, a gente falou sobre a coleira, não vou falar sobre puxão, não vou falar sobre positivismo lá que deu de falar, mas você pode, depois se você quiser falar alguma coisa. A gente pode dissertar bastante sobre isso, porque tudo vai estar inserido fazer dentro desse... uns insights aí sobre isso. Mas primeiramente é um prazer novamente estar aqui Obrigado, contigo. Viu, pela vinda. A gente poder falar mais um pouquinho sobre isso aí, sempre é um aprendizado, né? Tá aqui é um aprendizado, todo dia a gente aprende um pouco. E o que é o pet dentro da família hoje? Né? E tem vários aspectos que a gente pode falar sobre isso também, tanto negativos quanto positivos. Vamos elencar os positivos, né? Para a gente ir mais para uma linha assim. Lembrando que pet é todo animal. Peixinho no aquário é um pet, beta. Exatamente, o beta é um pet. Escargot, né? A USP em Pirassununga usa muito o escargot como pet, Sério? com resultados em escolas maravilhoso, onde aumenta, e aí já falando, entrando nessa... Escargot, você está falando a lesma que a gente come. Isso mesmo, Caramba. Um projeto maravilhoso, já há uns 10 anos, 15 anos, na USP de Pirassununga, como pet, e eles usam como terapia, né? A terapia assistida por animais. Né, onde aumenta a atenção das crianças nas escolas. Estou dando esse exemplo porque se consegue fazer isso estudado dentro de uma escola, aí você começa a transferir para a sua casa, para o seu lar, o pet que você tem, porque o cachorro, o gato, o peixe, seja ele qual for, vai estar também promovendo essas mesmas emoções, esse mesmo relacionamento dentro do animal que você tem dentro da sua casa. Né? Isso, a primeira questão que eu ia levantar com você é algo que eu senti quando eu tinha, acho que uns 8 anos de idade, que eu lembro, tá? Que eu senti. Foi quando eu fui, acho que na primeira feirinha de animais ali na Água Branca, que meu pai falou, vamos na feira, tá tendo a feira agro e tal. E eles estavam dando para as crianças pintinho. Né? Era muito comum isso antigamente. Você ia numa feira, ganhava um pintinho, ganhava um peixinho. Você ganhava um animalzinho. Ganhava algum pet. E aí, cara, a gente tem, desperta, acho que na criança, aquela sensação de que eu vou cuidar de alguma coisa. Eu vou despertar em mim a responsabilidade de cuidar de uma vida. E parte dessa emoção em você adquirir o seu primeiro pet vem dessa sensação de que, a partir daquele momento, você é responsável pela vida do outro. Essa responsabilidade, né? Eu acho que a sensação que eu tinha era assim, puxa, eu não tinha... eu vou conhecer a fundo o comportamento de uma galinha. Não. Eu pensava assim, a primeira emoção eu passei a ser responsável pela vida de alguma coisa além de mim. Então, eu queria entrar um pouco mais nesse quesito, já que você tem a psicanálise, como você trabalha com as famílias, o que gera no ser humano essa sensação de querer fazer parte de uma outra vida? Da onde que vem esse ímpeto? Acho que a grande questão, na verdade, se a gente for parar para pensar, é uma maturidade cognitiva muito grande. Imagina uma criança de 8 anos, como você citou, doutor, ganhando um animalzinho ao qual ele tem que dar água e comida e tem que cuidar. Como ele foi cuidado, porque o grande exemplo vem da casa também. Né? Então ele vai repetir os exemplos que ele tem na casa dele. Por isso que hoje nós falamos do contexto família multiespécie. Hoje o animal não é aquele bichinho que fica lá e se deixa de qualquer forma. E já aí uns 20 anos, 30 anos, 20 anos para cá, começou a ter um outro contexto de família. Ele é um membro da família. Então você imagina uma criança de 8 anos pegando um animalzinho desse para cuidar. Olha a maturidade cognitiva que ela começa a desenvolver. Olha a responsabilidade, a noção de responsabilidade que ela começa a desenvolver. Presta atenção na forma com que ela começa a desenvolver um pensamento e uma gratidão. Olha quantas coisas nós vamos envolvendo. A gratidão porque ela começa a perceber como os pais cuidam dela.
E ela vai repetir isso cuidando do seu animalzinho também. Ah, entendi. Existe uma correlação da onde veio a sensação. Existe sempre uma correlação de tudo. Nós sempre vamos estar colocando um exemplo para fazer alguma coisa. Seja um aprendizado lido, seja um aprendizado assistido ou copiado, né? Aprendizado por imitação, essas coisas. Então, olha quantos sentimentos nós estamos envolvendo numa criança. E se a gente parar para pensar, olhar no espelho, o jeito que ela está tratando o animalzinho, o pet que acabou de ser inserido, além de ela estar criando uma maturidade cognitiva muito grande, que é aquilo que vai preparar o emocional, ela para a vida, os pais, se prestarem atenção como ele está cuidando daquele pet, será que não é a forma que os pais estão cuidando do filho? Porque é uma imitação. Olha quantas coisas ricas tem em ter um pet dentro de casa quando você realmente quer inserir este pet na família, no membro familiar. Infelizmente, o que acontece muitas vezes é as famílias dão de presente dentro de um egocentrismo muito grande, um cachorrinho, alguma coisa, e não estão nem aí para o animal daí. Só que ao mesmo tempo, quando se dá um animal para uma criança, um pet, e eles ficam nem aí, será que isso não é um reflexo também em relação ao filho? Então, olha quanta coisa importante nós temos no relacionamento de um pet dentro da família a ser observada. Uma coisa importante que eu acho que aconteceu comigo, e eu falo muito sobre exemplos meus, pessoais, de vida, eu ganhei um canário quando eu tinha, acho que uns 12 anos de idade. Foi meu primeiro pet que eu lembro, assim. Eu queria um pet, sempre gostei de animal, né? E eu gostava de observar os animais, eu gostava de olhar o comportamento, entender como eram as reações, enfim. E aí eu pedi para meus avós, pedi cachorro, lógico, né? Ninguém queria dar cachorro, porque minha mãe não queria cachorro dentro de casa e tal. E acabei ganhando um canário. Mas você apaixonou depois também, né? Não, depois veio. Eu vou contando um pouco da minha história no meio. Mas eu ganhei o primeiro canário, eu lembro até hoje como foi escolher esse canário na gaiola de uma casa agropecuária que minha avó falou, pode escolher. Aí eu fui escolher um canarinho amarelo que estava cantando. E já tinha nome? Chamava Tonico. A gente já já dava o nome. E acabou que esse foi o meu primeiro pet. Ele surgiu em casa como o primeiro pet. Então eu tinha que trocar a bandejinha de alpiste, eu comprava o jiló, então picava o jiló igual meu avô fazia, e eu comecei a repetir comportamentos que eu via na casa dos meus avós, via na casa dos meus pais. Que legal, né? Que caso com o que eu estou falando. É isso, então eu trouxe isso para dentro de casa. A psicoterapia em si fala. Eu vou, já vou jogar isso para dentro de uma outra realidade atual, que eu acho que a gente está falando sobre criança, família, e normalmente quando a gente fala sobre família a gente pensa numa criança, né? Então eu tive essa oportunidade de ter meu primeiro pet com 12 anos, e eu lembro da responsabilidade, tinha que cortar a unha do canário e tal. Era um canário, acabou acho que durando... Bico, não, às vezes tinha que acertar a vitamina e tal. Mas não levava no veterinário, não tinha essa rotina de veterinário como eu tive depois com o meu primeiro cachorro. E nem era tão comum lá atrás, quando eu tinha... Eu sou muito mais velho que ti, né? Mas na minha época, veterinário era uma você coisa deve estar com quase 60, eu tô com 45. A gente tá a muito próximo. A aparência pode estar, né? Mas meus 49 ainda. Você não chegou nos 50 ainda? Ainda não. A gente brinca sempre porque a gente tem uma amizade de muitos anos. Sim. Mas enfim, voltando um pouco para a família, onde que eu tô querendo levar isso? Porque hoje é muito comum o primeiro pet de uma pessoa, ou um primeiro animal de estimação, ele vir já na fase adulta. É comum a gente receber, você deve receber também. É o primeiro animal de estimação de vocês? Não, meu pai tinha, minha mãe tinha, mas... Meu marido agora também quis, porque ele tinha, é o nosso primeiro animal de estimação. Sempre. Então, eu vejo que assim, os valores sobre um animal de estimação hoje são um pouco diferentes do que eram nessa época, né? O que você falou, a gente não tinha tanto cuidado como se tem hoje, se cuidava como um animal, mas ele tinha um valor familiar, né? Ele tinha essa de observação, de ver como que evoluir, se era um animal mais agressivo, menos agressivo, se era um gato, se era um cachorro, enfim. E hoje a gente vê que as pessoas, elas têm, antes de começar nessa vida multiespécie, muitas vezes elas já estão na fase adulta. Já tiveram uma história que agora querem resgatar essa história ou essa lembrança, alguma coisa nesse sentido. E aí eu acho que nesse momento existe um outro posicionamento do pet dentro da família, que tem muito mais valor, que tem muito mais atenção aos tutores, e tem aquela questão da culpa, que é onde eu queria chegar. Porque antes eu tinha um animal de estimação, mas eu não tinha uma culpa assim de que, puxa, morreu de velho. Ou durou lá o jabuti. Esse apego que nós passamos a sofrer dia a dia com esses animais, com esses pets. Né? E passamos a... Eu queria que você elaborasse aí
a tua interpretação sobre como é o valor que esses animais têm dentro de uma família hoje e o porquê que a gente chegou nesse valor. Onde que foi o nosso... Onde estamos no momento social que essa lacuna se abriu e esse valor para esse pet chegou onde está hoje. Bom, eu acho que tem várias coisas, né? É bem complexa, uma pergunta maravilhosa aí que você está fazendo, que deixa a gente... Você tem uma hora para todo mundo aí para ficar pensativo nessas coisas, que eu vou falar que às vezes pode ser um tapa na cara, né? Não, normalmente é para ser. Primeiro, existe um mercado multibilionário muito grande em cima disso, de tudo que está relacionado a qualquer pet, seja um cachorro, seja um gato, seja um passarinho. Então, seja na parte de alimentação, seja na parte de insumos, seja na parte de objetos. Então, existe uma coisa que potencializa ainda mais, e quanto mais consciência tiver de que, olha, é um animal e nós temos que cuidar, e isso é um fato, né? E isso mudou muito de lá para cá, porque antes de ter um animal, você tinha de qualquer forma. Morreu, se não morreu, não morreu, se estava doente, não levava, deixava morrer lá e sofrendo, agonizando. Hoje já isso mudou bastante. Vou fazer um adendo rapidinho. Claro. O que você está falando é marketing. O marketing das empresas existe um marketing muito grande em cima disso. Perfeito. É a mesma coisa que eu pegar e falar, a parte de alimentação, maravilhoso, tem a natural, tem o alimento industrializado, que é a ração, todo mundo fazendo seu marketing em cima disso. Tem o Prêmio Nobel de 2016, provando o jejum intermitente ser a melhor coisa para o organismo, para a regeneração do organismo, que se a gente pegar a época das cavernas era assim que comíamos, e os lobos também. Então você tem muita coisa que faz com que invada a nossa mente. Independente disso, a gente pega o animal para dentro de casa. Eu levo um cachorro. Esses animais, eles não são... os mamíferos, de forma geral, os répteis menos, tá bom? Os répteis não têm essa parte do neocórtex cerebral. Essa parte que se evoluiu nos últimos 250 milhões, aí, trazendo mais sentimentos para os animais, para os mamíferos. Então, se eu pegar, vamos separar os répteis, eu sempre falo para meus alunos, quando eu dou matéria de réptil, eu falo, olha, se tiver um amigo que tiver uma cobra, uma jiboia em casa, te convidar para ver a jiboia dele, não vá, porque a jiboia dele pode te pegar. Porque para ela é fome se reproduzir. Se a jiboia for grande, né? Sim. Se comer e se reproduzir, independente de quem. Já o mamífero, não. O mamífero ele tem conexões emocionais. Então, uma coisa que nos apaixona muito, muitas vezes tem a ver com o nosso sentimento ou nosso inconsciente não assumido, talvez. Porque, presta atenção numa coisa. Você está levando para sua casa um animal, o cachorro que é mais comum, que te ama incondicionalmente, que está contigo na fome, na pobreza, na riqueza. Sim. Que você pode xingá-lo a qualquer momento e você chama ele faz o quê? Ele abana o rabo e vem te lambendo. Olha quanta satisfação me traz chegar em casa e ser recebido por um animal que só quer a minha presença, só quer brincar comigo. Então, quanto afago traz isso no inconsciente, no subconsciente de uma pessoa, né? Ao contrário de chegar e ter, olha, conta, tem isso, tem aquilo, tem tudo que eu tenho que fazer aqui ainda. É o bem-estar de ter um ser ali. O bem-estar de ter um ser ali que te ama incondicionalmente. A gente fala em amor do cão. Amor é uma palavra muito complexa, né, para a filosofia humana, assim. A nossa interpretação do que é o amor, da construção, etc. Sim. E quando a gente fala de um amor de um animal, a gente traz um pouco desse comportamento humano para dentro do que seria o comportamento de um animal. O cão me ama incondicionalmente. Tá, mas o que é o amor incondicional? A gente tem que tomar bastante cuidado com o antropomorfismo, que é uma das linhas que eu trabalho e que eu adoro, né? O antropomorfismo é dar sentimento humano para o cachorro. Então, analogicamente, algumas coisas a gente pode falar categoricamente, não, ele tem um amor, porque ele está sempre comigo. Se chegar outra pessoa que quiser levar ele embora, ele não vai sair embora, porque ele está sempre me protegendo, ele está sempre me defendendo, ele está sempre ao meu lado. Eu acho que o amor está relacionado à escolha do animal em estar junto com você. E ele te escolheu como dono. Aquele negócio assim, o cachorro sabe que eu sou o dono e ele está comigo independente. A sua convivência com ele, né? Sim. E essa convivência, se fosse apenas testosterona, né, que é um dos neurotransmissores, um dos hormônios aí que é do territorialismo, qualquer outra pessoa que chegasse para dominá-lo, ele me escolheu por causa de dominância, tem toda essa teoria. Sim. Qualquer outra pessoa que dominasse, ele já ia se apaixonar e ia para essa outra pessoa. Ao contrário, ele fica comigo. Eu posso chegar lá na sua casa com o seu cachorro, sou mais bravo, vamos em hipótese, hipoteticamente, que eu sou mais bravo que ti, fica quieto, o cachorro já fica com medo de mim. Ele vai querer sair comigo e morar comigo porque eu fui mais bravo? Então não é só a testosterona, são outras coisas. Então aí acho que acaba entrando o amor. Só que entra também uma coisa muito perigosa, outros sentimentos humanos aos quais eles não têm, eles não possuem, os ciúmes. A gente fala sobre o ciúme, né? Meu cachorro tem ciúme de mim, você não pode... É ciúme ou é dominância? Eu prefiro ir mais aí para aquilo que eu publiquei em um dos meus livros, uma matéria que eu escrevi para uma outra revista aqui também, bastante importante de rede nacional,
E mais aí para um comportamento potencializado. Tá. Nossa, agora eu não entendi nada, mas vamos dar um exemplo claro. Eu gosto muito do menos é mais, e principalmente para os animais, para a gente não antropomorfizar. Só daqui a pouco, e eu acho um mal-estar tremendo tratar animal Como pet, filho. como ser humano, como um filho. Sim. Isso é um... O último podcast que a gente fez, você falou, não é filho. Não pode. Não pode, né? Ser filho, né? Então, essa substituição é que deixa cada vez mais. Então, daí, obrigado por ter lembrado disso. Não, eu acho que... Vai lá, fala. Não, porque entra exatamente no cerne de tudo. Por que a gente se apaixona tanto? E você lembra que eu comecei a falar sobre talvez não assumir alguns problemas inconscientes nossos? Isso, eu acho que a gente acaba Nós colocando... entramos aí. Você tá vendo? Eu chamo meu Rottweiler de filho. Mas é um filho de 4 patas. Eu também, não, mas nem de filho, eu falo filho porque eu escuto todo mundo falando, vem, nem filho eu falo, não, é pesado. Eu não falo filho, eu falo, vem cá, meu amorzinho com minha gatinha, eu tenho 2 gatinhas em casa. Não, é que eu acho que assim, eu tô te falando como a minha mas cabeça eu não considero funciona. filho. Não filho genético. Mas, sabe aqueles... Vamos colocar assim, sei lá, eu tenho, por exemplo, um aluno meu que eu chamo ele de brinco que ele é meu filho, né? Sim, porque eu fui criando... Esse carinho. Eu tenho um carinho de esse filho. vínculo. Um vínculo, que vai isso. se formando. Então eu acho que as pessoas acabam chamando de filho mais pelo vínculo, mesmo pelo não, amor, não? Não, as pessoas com um pouquinho mais daquela coragem de olhar no espelho, porque para mim não existe psicoterapeuta melhor do que o espelho. Sim. Mas aquela pessoa que tem a coragem de olhar no espelho e falar assim, eu estou chamando um cachorro de filho? Será que o meu cognitivo é menor do que o de um cachorro? Minha inteligência é menor do que um cachorro? E aí é onde eu pego bastante problemas em famílias, de casais se separando por causa disso. Então tem muitas coisas benéficas nós começamos, mas tem muitos problemas. Sim. Né? E aí são essas pessoas que, quando eu vou fazer uma consulta, eu falo, escuta, o seu cachorro manda na sua casa, o seu pet manda na sua casa, o seu gato manda na sua casa, ele muda a rotina da sua casa. Você está percebendo que você, o ser humano, tem um cognitivo, um emocional, uma inteligência, hoje aqui nessa relação, menor do que a do seu pet? Se você está entendendo isso e está feliz com isso, de ter toda essa parte emocional menor do que a de um pet, tudo bem. Aceite, mas me convença que você fala, não, eu sou menos do que um cachorro, é ele que manda na minha casa, ele que eu tenho que obedecer ele, aí tudo bem. A gente só vai tratar um pouco mais com um psiquiatra também, com algumas medicações, mas aí entra num mundo muito, muito difícil e muito comum. É muito comum. Não, e isso. não é generalizado, né? Não, eu acho que jamais. Uma das coisas que confundem, principalmente em rede social, que a gente teve de problema aquela vez, você falou assim, não, o cachorro não tem ciúme. Aí teve pessoas que colocaram, não, meu cachorro tem ciúme de mim sim. E eu vi uma situação que eu queria te explanar agora, porque eu acho que parece que é ciúme, né? Eu tava num shopping aqui perto, e aí vi um Golden passando com uma senhora, e essa senhora encontrou uma amiga, e elas começaram a conversar, o Golden olhou pra amiga, olhou pra ela, olhou pra amiga, olhou pra ela, olhou pra ela e falou... Pegou a coleira da mão dela e começou a puxar. Ela, ai não, ele é ciumento mesmo, eu não posso parar pra conversar com alguém que ele quer me tirar dessa situação. Mas na verdade assim, tava claro pra mim. Um comportamento potencializado. Potencializado porque o cachorro tá dominando, ele quer ele que manda naquela situação, né? O princípio da lei do efeito de Thorndike, né? Thorndike é um psicólogo norte-americano aí, um dos pais do behaviorismo, que é a psicologia comportamental, né? Após ele veio Skinner, né? Que é aprimorando inclusive, mas eu prefiro mais ainda trabalhar com o Thorndike, onde ele fala sobre a lei do efeito. E para mim, basicamente, vai tudo na lei do efeito. Basicamente, tá? Isso, para mim, não antropomorfizar. O que é a lei do efeito? Cada vez que eu tenho um comportamento que na sua sequência, para eles, animais não humanos, tem que ser na sequência, porque eles são atemporais. Então, eles não é médio, longo, futuro. Sim. Então, parece que cada vez que ele tem um comportamento que ele é recompensado, seja com um beijo, ai, tadinho, tá com ciúmes, olha, não faz isso porque ele tá com ciúmes. Acabou. Tô potencializando e ele entende o quê? Uma interação social positiva. Opa, toda vez que eu faço isso, eu chamo a atenção dela. E toda vez que eu tenho um comportamento que na sequência eu tenho um efeito aversivo, eu vou ter uma interação social negativa e eu vou parar de fazer. Parou de fazer isso? Sabe, tipo aquela mãe que está conversando com uma outra amiga e tem uma criança, mãe, e você vê a mãe desesperada, para que eu estou conversando, você não vê? E grita e você vê ela nervosa e a criança não está nem aí. Sabe por quê? Porque não foi imputado nela um medo ou um limite, parou agora, está de castigo, alguma coisa nesse sentido. Sim. Porque o medo, ele educa, né? Isso é a psicoterapia que diz, Freud descreve bem isso aí. Então,
O que acaba acontecendo, os ciúmes, por exemplo, animais, você tem um curso de adestramento, que você me falou uma vez, então eles têm drive. Sim. O que é o drive? Vamos lá dizer a personalidade. Personalidade é aquilo que a gente tem da associação, tem o caráter, né, que nasce, que é genótipo, o genotípico dele, e a personalidade dele, que é o fenotípico. Né? Essa personalidade tem muito a ver com o caráter e com o ambiente, mas ele tem um drive para faro, ele tem um drive para caça, ele tem um drive para alguma coisa. O que eu quero falar com esse drive? Que a gente observando o animal, a gente observa, a gente nota o que a gente pode treiná-lo. Tá? Não é para faro, é para trabalho, faz os testes para trabalhar em terapia. E aí eu vou ensinar ele em cima do quê? Desta repetição, desse princípio da lei do efeito, onde eu vou formar aí uma coisa que eu quero repetir, que eu quero. Então, ciúmes. Imagina chegando aquele cachorrinho pequenininho na clínica ou na casa do cliente. E aí aquele cachorro chega, tá com vamos pôr um nome aí, fala o nome de uma mulher. Vou falar nenhum, não, senão a mulher vai me perguntar. Hã? A Dona Luísa chegou. A Dona Luísa. Dona Luísa chegou lá com o cachorrinho. E tá lá no colo dela, ai, que coisa linda, brincando com o cachorrinho. Só que a Dona Luísa é ciumenta, tá? Pra caramba. Ela ensina a vida dela. Ela é ciumenta. Ela é. Ai, que coisa linda, isso, não sei o quê. E o cachorro, ele se comunica da mesma forma. Como? Latindo, mordendo, pondo na mão, brincando. Então ele tá latindo. Aí chega o marido, o namorado da Dona Luísa, o Alfredo. Aí o seu Alfredo fala e vai dar um abraço. Matheus funciona melhor com Matheus é melhor com a Luísa. Matheus. Então chega o Matheus, e aí o Matheus vai lá e dá um beijo na Luísa. Sim. E a hora que ele vai dar um beijo, o cachorro começa a latir mais. E aí a hora que ele começa a latir mais, vamos lá tentar ver se vocês acompanham o raciocínio para ver o quanto tem bom senso isso, dentro da lei do efeito. Aí o cachorro começa a latir mais, aí a Luísa, que é ciumenta, ai, tá defendendo a mamãe, olha que coisa linda, isso mesmo. E aí vem o Matheus, né? O Matheus vem, essa não, essa é minha, e instiga mais ele ainda. Isso foi a cabeça dos dois seres humanos. Estimula uma luta ali, uma competição. Só que agora vamos lá para cabeça do cachorro. Tava legal com a Luísa. Aí chegou uma outra pessoa para brincar. Nossa, que legal, outra pessoa. Ele latiu mais, ele manifestou um comportamento mais animado. Sim. E aí nós potencializamos o quê? A palavra ciúmes. Como é que eu faço o drive? Bom, eu trabalhei com cães de guerra há muito tempo, né? Tem várias condecorações lá na minha parede. O drive é isso. O drive não, o liga, que a gente fala. O liga, por exemplo, um cão ostensivo, atenção. Ele já... E aí eu vou dar uma sequência de treinamento para ele. Ele já fica... Só que ele já acabou de ouvir o quê? Tá com ciúmes. E quando ele falou que está com ciúmes, ele já registrou isso. Quando eu escuto essa palavra, se eu tiver esse comportamento, o que eu ganho? Um reforço positivo. Olha lá, todo mundo ficou feliz. Só que ele cresce. Né? Ele acaba crescendo. E aí, isso é o comportamento potencializado. Então, é aquilo. Ele não tem o sentimento de ciúmes. Porém, ele passa a ter o mesmo comportamento de ciúmes. Por isso confunde muito. É muito difícil as pessoas entenderem isso, né? Porque a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que sair da esfera delas é que um animal ele vai ter uma resposta a estímulos diferente de um ser humano. Sim. Né? E é o que você falou sobre o drive de a pessoa comprou um Border Collie para morar num apartamento. O que vai ser... Não, assim, mas o que ela tem que esperar de um Border Collie? Ele já vem com uma genética formatada. Já vem. Então ele já tem uma... E não é só a forma que cria. Não falar de comportamento, mas ele já tem uma genética. E através do meio onde você coloca, através das atividades que você vai ter, você vai acabar desenvolvendo o comportamento, né? E a potencialização vai depender do humano. Família. Exatamente, do núcleo que ele está. E muita gente acha que não, né? Muita gente acha que não, mas meu cachorro ele tem esse problema. Aí o veterinário fala assim, cara, vou falar, né? Queria tanto poder falar que quem tem esse problema não é o seu cachorro, é você. Como psicanalista, eu posso você falar, pode por isso que eu acabei fazendo a psicanálise. Então, e isso, na verdade, você tem que abordar para a pessoa que está aberta a receber, né? Então, eu já tive vários clientes que tinham problemas de comportamento com os cães. E é o que eu te falei, eu já lidei com o adestramento, então um pouco do comportamento eu gosto, eu curto, inclusive, eu acho muito interessante ver a resposta dos animais a mim, porque eu já recebi um monte de cachorro no consultório que o tutor falava assim, doutor, ele é bravo, ele é bravo, não põe a mão, ele é bravo. Ah, ele é bravo? Tá bom, eu sou bravo também, daqui, vem cá. Exatamente. Aí o cachorro me ama, me lambe, feliz da vida. Todo mundo fica, nossa, mas tu é mas mágico, como? você não viu minha varinha aqui que eu dando... Mas é uma questão de interpretação do que o que aquele cachorro está me demonstrando. Uma outra coisa que eu vejo hoje, que eu queria abordar um pouco com você, é sobre a ansiedade dos pets dentro de casa. Porque, do meu ponto de vista como médico veterinário,
que atendo, tô junto com as famílias, é que os cães, os gatos, enfim, os animais, eles têm como interação muitas vezes humana, né? Porque eles não têm celular, eles não assistem Netflix, eles não cozinham. Então, qual que é o momento de interação? Quando a pessoa chega em casa. Enquanto a pessoa não chega em casa, ele não tem interação com nada, ele vai ficar... Como que está funcionando para você, dentro dos seus atendimentos, essa questão da ansiedade dos pets? Como que eles interagem? A questão da obesidade associada a isso? Renato, pergunta maravilhosa e dificílima, né? Me ajuda aí, por favor, não me deixa na onça, não. Mas é mais uma discussão, né? Mas vamos fazer... Não, é difícil mesmo na sua conceituação até mesmo, porque quando eu falo de ansiedade, se a gente for pegar a ansiedade, vamos resumir bastante, ela é uma vida no futuro. Ah, sim. Não é uma vida no futuro. Ansiedade. A nossa ansiedade não é uma vida no futuro. Então, a partir do momento que ela é uma vida no futuro, se eu tenho um animal que é atemporal, como é que pode ser ansiedade? Então entra uma discussão muito grande. Não, é só uma terminologia que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Perfeito. Isso é antropomorfizar. Sim. Isso é antropomorfizar, porque não está batendo, né? Por exemplo, se a ansiedade é viver no futuro, se os animais não humanos são atemporais, não está batendo muito. Então, é isso que eu tomo cuidado. A mesma coisa do ciúmes. O ciúmes envolve vários outros sentimentos que eles não têm, eles só têm os primitivos, os básicos. Então, é bastante difícil isso. Mas a maioria das vezes está relacionado exatamente com o quê? Com a família, com a forma com que a família cuida, com a forma com que a família trabalha esse animal. Né? E isso e as ansiedades para os seres humanos é uma doença chamada doença moderna, as neuroses modernas, né? Então a ansiedade é uma delas. Então o quão é difícil, eu estou atendendo um paciente agora, primeiro paciente, eu trabalho com comportamento há mais de 30 anos. Né? E outra coisa que é muito importante, que tem surgido cada psiquiatra veterinário, desculpa eu falar isso, mas eu há 30 anos eu trabalho com comportamento, né, publicando, estudando. Sim, a primeira vez, estou saindo o segundo agora, que é o gaslighting na veterinária, sabe o que é o gaslighting, né? Não, que é a linha que eu gosto de trabalhar. É que, exatamente o que nós falamos, que quem é responsável pelo comportamento do animal é a família, ele é o espelho. Lógico, e o gaslight é isso, você é louco, você é louco, você é louco, até que você acredita que você é louco. E, na verdade, o cachorro passa a ser ciumento, passa a ser não sei o quê, passa a ser ansioso, copiando o quê? O dono. Todos os donos. Então, a gente entra exatamente nisso. A maioria das pessoas que ouvem o nosso podcast, eles não sabem, acho que muitas vezes, o que é ansiedade, ou eles têm... Não, eu sei o que é ansiedade, todo mundo tem ansiedade, tá? Mas o que é a definição de ansiedade em cima da nossa linguagem humana para a gente poder depois levar isso para o... Poder explanologicamente você levar. Que estudou, define para mim. A questão da ansiedade é o seguinte, né? Eu sou uma pessoa ansiosa porque eu tenho TDAH. Sim. Fortíssimo, tá? Então, acaba me levando, uma das consequências secundárias é a ansiedade, assim como a hiperatividade. Você sabe como é que é difícil me segurar aqui, né? Ficar sentado, parado, sem ficar se mexendo. Fazer você falar. E a pessoa ansiosa, às vezes, a ansiedade faz com que a pessoa se preocupe drasticamente com o que vai acontecer, com que a forma que vai acontecer, muito antes de chegar. Então, ela começa a sofrer demais um problema ao qual nem chegou ainda e que provavelmente, na sua maioria e muitas vezes, nem vai acontecer. Então, ela cria um mundo completamente diferente na cabeça dela de todas as situações. E tirando aquilo que, uma coisa que é fácil, aquilo que não tem solução, solucionado está. Né? Se fosse fácil viver isso, seria mais fácil. Meu mestre de bonsai falava assim, tem solução? Então, aí eu falava, tem, mestre? Então fica tranquilo que vai resolver. Que vai resolver. Não tem solução, mestre. Então esquece, porque não vai ter solução mesmo. Vive-se no futuro de uma forma, criando 1000 problemas aos quais sequer vão ter. E isso leva aí a uma angústia muito grande, a liberação de hormônios que te levam realmente para baixo. Então, quem é ansioso, é horrível ouvir uma pessoa que fala assim, amanhã eu tenho uma prova. Ou amanhã eu venho domingo, amanhã eu vou lá fazer um podcast lá com o Dr. Renato. Nossa senhora, como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que eu vou chegar no horário? Será que ele vai ser legal? Será que não é legal? Será que eu vou saber responder? Será que eu vou saber o que ele pergunta? Meu Deus do céu, não sei. E aí você começa, porque você vai vir e você vai enfrentar. Só que, olha, o tanto que eu já estou nervoso, liberando neurotransmissores. De viver no futuro. E o animal não pensa assim. Ele é atemporal. Ele não tem esse tipo de raciocínio. Ele é atemporal. O que eu acredito, pela primeira vez em 30 anos, mais de 30 anos que eu trabalho, desde 15 anos, menos até, já adestrava animais, depois que eu comecei a estudar um pouco mais. Pela primeira vez na vida eu estou usando um ansiolítico. A primeira vez na minha vida, em 30 anos, eu estou usando um ansiolítico no animal. Para comportamento. Porque ele realmente, quando ele vem de um canil, ele foi abandonado, depois foi abandonado. Então tem todo um histórico de traumas. E agora nessa casa, um casal maravilhoso de um historiador,
E o casal não pode sair. O casal saía 20 minutos, o cachorro começa a uivar, que o prédio inteiro escuta. Caramba. E se sair 1 hora, ele fica 1 hora, 2 horas uivando. E aí tem todo daí uma sequência, um conjunto de atitudes, como hotel, como passeios, como várias atividades durante o dia. E aí eu entrei com o ansiolítico para começar a trabalhar essa separação, né, essa ansiedade de separação, no caso. E está começando a dar resultado. Só que é o que eu falei, pode ser uma semana, um mês, um ano, 10 anos, ou a vida toda e eu só diminuo esse trauma ou esse comportamento. Existe uma questão de tempo também, né? Que as pessoas às vezes acham que uma resolução de um problema comportamental ele é rápido. Não. Muitas vezes ele pode ter uma resolução ou uma evolução um pouco mais rápida, ou muitas vezes ela nem vai ter uma evolução completa. É isso que as pessoas jamais entendem. Em comportamento é muito difícil trabalhar com essa parte comportamental. Porque é aquilo, trauma. Imagina o seguinte, vamos fazer uma analogia porque eu gosto bastante delas. Eu acho que é uma das melhores formas da gente entender. Imagina o seguinte, imagina uma criança de 5 anos que eu vou ensinar a nadar. Eu ensino ela rápido, ela não tem trauma, nada, nunca caiu. Eu ensino. Imagina uma pessoa de 90 anos que já jogaram na água antes, não aprendeu a nadar até hoje, e eu vou ensinar ela a nadar. Quais as dificuldades? Essa criança não tem trauma, não tem nada. Então eu vou estar com uma neuroplasticidade enorme. Então eu vou estar criando isso nela. E essa pessoa de 90 anos? Eu vou ter que trabalhar os medos, os vícios e os traumas. Os medos e os vícios, trabalho bem feito de sensibilização, eu consigo diminuir tudo ou tirá-lo completamente. Os traumas nem sempre eu consigo. E aí explicar para a pessoa que, olha, é uma sessão, é 2 por semana, é por um mês, 2 meses, 3 meses, não existe. É de acordo com o que vai acontecendo. E o processo de sensibilização ele tem que ser extremamente metódico. Porque se eu passar como psicoterapeuta um passinho para tentar adiantar, eu regrido tudo e pior. E o cliente acha que está querendo tirar dinheiro, acha que quer tirar dinheiro de mim. E é interessante que isso está muito relacionado aos mamíferos, né? O que você falou. Sim. A gente está muito... Eu tive uma experiência com equinos, né? Até postei esses dias no meu Instagram lá, minha égua. Cara, eu peguei uma égua que era traumatizada, ela passou por uma cirurgia, entrou num... Puta, e hoje, assim, ela me ama. Exato. Ela não tem ciúme de mim ainda, mas assim, ela se dedica... Quando ela me... Porque ela não conviveu com isso, não espelhou nela, aprendizado por imitação. Eu acho que eu não sou ciumento, então eu não transferi isso para ela. Mas assim, é muito interessante porque todo animal, de alguma forma, ele cria essa conexão. Cria. Né? Então as pessoas às vezes se impressionam, não, mas como que aquele animal selvagem mesmo, um animal silvestre, ele acabou criando uma conexão com uma pessoa, mas se o animal sente segurança e ele começa a ter uma relação de comportamento ali, uma troca, ele acaba se relacionando de alguma forma. Sim, né? Com certeza. Então... Se espelhando. Se espelhando, por exemplo, às vezes, mais uma né? vez, quando nós falamos lá no início, repetindo alguma repetindo questão os comportamentos por imitação, exatamente isso. Muito interessante. Eu não posso deixar de falar só uma coisinha, quando a gente entra nessa questão de cachorro, filho, pet, né? Esse ano eu tive o prazer, ano passado, de fazer o prefácio de um livro de um grande amigo meu, Marcos Fernandes. Ele é veterinário, homeopata e é psicanalista também. E ele lançou um dos outros livros dele agora. É filho ou é pet? Fantástico, onde ele tem, um bom tema, né? A síndrome da família multiespécie, né? De tanto que isso hoje também envolve as famílias. Mas nós não podemos esquecer que nós vamos falar das coisas boas. Sim. Do pet dentro de casa. Muitas vezes a gente fala que... Para um cardíaco, para um diabético, para um convulsivo, para um... E você sabe que até o Alzheimer, né? Outro dia eu sigo um neurologista humano e ele estava falando sobre alguns trabalhos já publicados dentro da neurologia humana sobre o benefício de ter um pet próximo, né? E isso por muito tempo, acho que dentro da própria medicina, ele foi meio que ignorado. Assim, a medicina estava trabalhando muito em cima de... não tanto do comportamento, mas eu acho que a medicina evoluiu para isso e hoje já é artigo científico mostrando a diferença de uma pessoa que envelhece com um pet dentro de casa de uma pessoa que envelhece sem esse desafio de ter um pet dentro de casa. Então... E o oposto também, tem muitos estudos mostrando a diferença imunológica de uma criança que no começo, ela quando tem um animal dentro de casa, ela chega a ter até 80% de chance de ter menos alergias ou processos alérgicos. Que legal. Então tem os dois opostos, né? É engraçado que... Desculpa, eu acabei te cortando coisas de TDAH. Não, mas o interessante disso é que a gente está vivendo um momento em que as pessoas sofrem muito pelo pet, então muita gente olha para mim e fala assim, doutor, nunca mais vou querer ter um cachorro na minha vida porque eu sofro demais. E
parte desse processo é, sim, você vai sofrer, porque ele vai morrer antes que você vai passar pelo processo da perda, processo do luto. A gente tem aqui, já fiz vários podcasts sobre luto, sobre perda, sobre a dor, eu separação, assisti, etc. maravilhosos. É muito legal. E as pessoas elas têm que entender que no momento da vida a gente tem que ter esses desafios para poder viver bem. Né? E que isso acontece. Isso é a vida. Isso é a vida. Não é o que a gente está falando sobre anestesia de não sentir dor. Eu chego hoje com meus pacientes e ele fala assim, doutor, mas eu não quero que ele sinta dor. Bom, é assim, eu não tenho como fazer ele não sentir dor. A gente ameniza em alguns estágios a dor mais intensa para que ele tenha mais qualidade de vida. Mas não sentir dor é incompatível com a vida. Olha, mas agora deixa eu fazer uma coisa que é um paradoxo também, entrando nisso. O quanto que eu, por exemplo, pele eu não atendo. O quanto eu pego de caso psicossomático. Que quando a estrutura... Quantas pessoas eu conheço que o cachorro está inteiro pelado com problema de pele e daí vem lá, dermatite atópica. Mando para um dermatologista sempre e tá certo, é uma dermatite. Eu não sei a origem dessa dermatite. Eu sei que é psicológica, que é o nicho familiar. E aí as pessoas não estão abertas a entender isso, que existe alguma coisa de errado nesse nicho familiar. Só que quando tudo dá certo, normalmente são pessoas, estava tentando engravidar, não consegui, eu estava me separando, não consegui. E depois, quando tudo passa, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o cachorro volta. Quando tudo se resolveu, dentro da casa, o animal para de ter. Então, quando a gente fala de dor, né, como é que eu vou tirar uma dor, se ela pode ser psicológica? Não, você consegue tratar algumas coisas, mas não eliminar. Não eliminar, e ela é necessária. A gente está num momento social tão difícil, né? Tão difícil das pessoas estarem tão com tanta dor, né? São vários tipos de dor, que quando elas olham para o pet delas, quando elas olham para o animal de estimação, que tem essa relação de amor tão intensa, de amor, né? De amor deles pra gente, principalmente, porque eles só querem a gente. E zero culpa, né? Dentro daquele amor. A pessoa fala assim, eu não quero que sinta dor, eu não quero ter esse processo de dor. Mas vamos falar um pouco sobre o bem-estar de uma família com um pet, quais são as vantagens de ter o pet. Se você fosse classificar hoje, Renato, ter um pet hoje vai trazer isso? Como que você classificaria assim, as principais vantagens de ter um pet dentro de casa? Ter um pet dentro de casa hoje, como eu classificaria isso, como eu acho que deveria ser classificado do pouco que eu entendo, né? Do pouco que a gente vai acumulando no dia a dia. Primeiro tem que ter um veterinário que saiba explicar o que é posse responsável. E se tiver alunos assistindo, eles vão falar, ele fala toda a aula sobre o que é posse responsável. Porque bem-estar, a gente começa com um atendimento de qualidade falando, você tem essa raça tal, você tem essa espécie tal, tem que ser assim, você tem que sair, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, isso e aquilo. Né? E aí sim, em cima disso, eu vou conseguir fazer com que a família tenha um equilíbrio emocional muito grande dentro da sua casa, porque senão se torna um desequilíbrio muito grande. Né? Você acha que as pessoas que vão atrás de um pet, elas estão equilibradas ou desequilibradas emocionalmente? Emocionalmente? Se você fosse falar assim, sem pensar, tá? Sem pensar, desequilibradas na maioria das vezes, porque está querendo saciar talvez alguma coisa, sem pensar. Sem pensar. Pensando, existem os dois. Existem as pessoas que vão lá e que tem um veterinário bom, porque eu acho que tudo vai partir de um veterinário bom, uma veterinária boa aí, que te explique tudo do seu animal. Quantas vezes eu atendi animais que já estavam com 10 anos, e eu explicava, e eles falavam assim, doutor, mas eu passo todo ano no veterinário, nunca me falaram isso. E aí você vê uma desestrutura total, falando, mas você tinha que fazer isso, mas nunca me falaram, eu faço tudo pelo pet. Então começa exatamente aí. Sim. E a hora que você faz isso, a pessoa vai falar assim, mas eu tenho que fazer isso? O que as pessoas às vezes acabam esquecendo, quando você falou do desequilibrado, por que eu falo isso? Porque a pessoa fala assim, mas eu passei 3 vezes com o meu animal por dia. São descendentes dos lobos. Né? Um lobo corre em torno aí de 80 km por dia para ter sua caça e ter sua vida. Sim. E você acha que 1 hora passeando de manhã na calçada, à tarde, à noite, tira ele de um processo de ansiedade? Ou de ócio, né? Mas o ócio leva a essa ansiedade. O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Daí o animal começa a ter vários outros comportamentos atípicos, né? Como já foi realizado com seres humanos. Isso, comer tijolo, comer coprofagia, comer as fezes, essas coisas todas. Então, a hora que você começa a explicar isso para as pessoas, elas vão, mas é uma criança que vai durar aí 15 anos na sua casa, 10 anos, dependendo do tamanho do animal, que você tem que ter esse cuidado todos os dias. Eu costumo falar o seguinte, meu animal está velhinho, ele não tem atividade. Não, ele não está tendo atividade porque ele tem alguma dor ou porque vocês não dão para ele. Porque se você curar ele, vai brincar do mesmo jeito. Sim, vai ter atividade física. Do mesmo jeito. Bem. Então, levar um pet para casa, se você não se realmente interagir e você estiver disposto, né,
a tê-lo como família. Então, vamos fazer uma analogia com o ser humano. Eu tenho um filho e não cuido do filho. Não acompanho na escola, não acompanho em lugar nenhum, não acompanho o crescimento dele, não deixei de ter a minha vida de adulto, eu vou para bar, essas coisas, não estou nem aí com o meu filho. Você não tem um filho, então as pessoas estariam preparadas? Não, o cachorro é a mesma coisa, as pessoas estão preparadas para ter um pet dentro de casa? Porque quando eu vou falar, por exemplo, em bem-estar animal, eu não vou pegar aqueles 5 princípios do bem-estar animal, não, porque o mal-estar está dentro de casa, e não levar para passear, e não dar interação, e não socializar, e não educar, e não acompanhar, e não saber que isso é pro resto da vida dele. E você acha que as creches hoje, esses ambientes de hotelzinho, creche, funcionam bem para ter interação social? Tem muitas creches maravilhosas aí que realmente trabalham um processo de socialização, de educação, fantásticas, né? Fantástico. Tem muitas, lógico, como tudo que é profissão, tem as boas e tem as ruins também, que estraga completamente. Mas você recomenda? Recomendo 100% um trabalho de... Importante ter essa Essa socialização é extremamente importante, né? Mas essa socialização não é só com os outros animais também. Essa socialização é dentro de casa, quando chega um parente seu, um amigo, agrade, e a hora que você vai agradar, o seu amigo vai agradar, dependendo da raça. Se ele rosnar, desculpa. Imagina. Eduque, não pode, parou com isso, dessa forma contundente, para o animal ter medo. Sabe aquela... Tinha um programa, não sei se ainda passa, era a Super Nani, que era uma psicóloga humana, acho que argentina, sim. Que ela usava cognitiva comportamental, behaviorismo, para educar as crianças. Tá de castigo, parou, não vai sair até tal horário. Você fez isso, e a hora que você sair, vem cá e fala, desculpa porque eu fiz isso. Com cachorro é a mesma coisa. Não, então se ele rosnou, tem que ter uma liderança. Em tudo nós temos uma liderança. Na empresa eu tenho um chefe, tenho um gerente, tenho um subgerente, né? E que a hierarquia, né? Que a hierarquia pode mesclar, inclusive. Sim. Ah, você tem quantos chefes por dia? Depende da minha posição. Se eu for o peão lá embaixo, se o dono saiu, ele deixou para o gerente. Daí o gerente começa a mandar. Se o gerente saiu, deixou para o subgerente. Então, mesclou várias vezes essa hierarquia, mas tem um que manda lá. Então, essa questão de saber como educar, de saber como ele pensa, de saber o que a gente tem que fazer e da consciência de que ele vai me amar mesmo eu maltratando ele, porque na maioria das vezes eles são maltratados. Sim. Na maioria dos lares são maltratados, porque eles são esquecidos o dia inteiro. Só serviu naquele momento para dar para uma criança um presente. Isso é posse responsável. Exatamente. Quando a gente fala em posse responsável. O animal ele tem a posse, é posse mesmo, né? O termo correto é posse. Então, existe o termo jurídico. Então, existe aí uma discussão hoje. Tem um grande professor que eu admiro muito, Francisco Hernandes Xavier, aqui da USP. Ele aposentou faz 2 anos lá, um cara maravilhoso que trabalha bastante com essa parte de filosofia e ética de publicações. Sim. Começou a se ter uma questão de tutor do cachorro, né? O cachorro, nós somos tutores dele. Não é proprietário. Porque existe um livro, salvo engano, começou em 99, esse livro foi lançado, de um promotor de São José dos Campos, Direito dos Animais. E lá ele explica como o animal, sendo do Estado, e é tutelado para nós, a tutela do animal. Sim. Eu estou responsável, o Estado está me deixando como responsável por cuidar dele. Já... Hoje está se discutindo muito responsável, porque nós somos responsáveis por tudo que acontece com ele. Inclusive, esse professor uma vez me explicou, que eu fiz uma publicação em algum lugar, ele falou assim, Wander, parabéns, você é um dos primeiros que está usando o termo responsável, tá? Porque é responsável jurídico, inclusive, qualquer coisa que você for fazer na justiça, você é o responsável por aquele animal. Então, o termo mais correto hoje é ser responsável. Eu vou deixar para os juristas isso, porque para mim não importa. O que importa é o bem-estar deles. O que eu estava te perguntando sobre posse é porque a gente vive um momento hoje que às vezes palavra meio forte, não, mas ele tem a posse, ele não pode ter a posse de, sabe? É meio confuso isso, né? Não, e não só confuso. Às vezes o próprio cliente, uma vez uma cliente me xingou, porque eu pedi para minha enfermeira, no hospital que nós trabalhamos juntos, pedi para minha enfermeira um interno animal para mim, que ele tá mal assim. Ela queria me bater. Uma bronca que Tomei. Animal nada, porque ele tem nome, ele não é animal. Que é meu filho. Exatamente. Assim. E aí se eu falar tutora, eu não sou tutora, porque eu não sou, sei lá. Eu então, sou mãe, a gente, né? a gente tem que tomar muito cuidado. Cheio de dedos, né? Tá para poder falar dedos. sobre isso. Mas eu acho que a posse responsável, o grande objetivo é mostrar para as pessoas o quanto é importante a sua presença na vida do... Sim. Não só a presença dele na sua vida, mas a sua presença na vida dele. A sua presença na vida dele. Agora, a presença dele na nossa vida.
Ele é tão coitado, os pets tão coitados que mesmo a gente maltratando ele, o que ele vai proporcionar para nós? Ele vai liberar mais ocitocina na nossa vida. Ocitocina é o hormônio do amor. É aquele hormônio que a mãe tem que ter para liberar o leite para o seu filho, né? E só de olhar no olho de um cachorro, tem um monte de estudo com index, quality e impacto alto, só de olhar eu libero já 20% a mais de ocitocina. Legal. E olha que coisa interessante, no Canadá foi feito há uns 6 anos atrás uma pesquisa, porque eles são descendentes dos lobos, aonde os cães, os lobos não, tanto que no meu Instagram tem lá a imagem de um cão e de um lobo. O lobo ele é sisudo, ele tem poucas fibras, chamado músculo levantador medial interno da pálpebra, né? O lobo tem pouquíssimas fibras, ele não consegue fazer movimento mímico, né? Os cães desenvolveram esse músculo, essas fibras para fazer as caras, para fazer a mímica, e essa cara, quando ele faz isso, ele deixa o olho mais redondo, né? O que é uma característica infantil, né? Então é um pedomorfismo. E quando ele faz isso, o olho dele é só ver o gato de botas. Quando ele faz isso, o olho dele fica mais redondo como de uma criança. E quando fica mais redondo, expõe mais o globo ocular. Quando expõe mais o globo ocular, o sistema nervoso autônomo faz o quê? A ocitocina é maior e faz o quê no animal? O cérebro tem que umidificar o olho, e daí parece que ele está chorando. Aí, essa ocitocina vai para o monte. Além disso, a endorfina é liberado. Essa é a manipulação expressiva dos cães. De defesa, de vida, que derruba todo mundo. E funciona. Funciona. Quando assisto o Gato de Botas, olha que eu sou bravo. Eu fico olhando aquele gato, o cérebro ele foi moldado para defender 4 coisas, né? Quais são essas 4 coisas quando ele vê? O cérebro saudável. Ele foi moldado para ver quando olha para um animal, tem que proteger. Então, você não olha para um animal, vou te matar. Se você pensa que você tem um distúrbio grande. Então, aquelas pessoas que não gostam de animal, já desconfia dela. Sim. Seja qual for. O cérebro foi moldado para defender bebês, crianças. Quando a gente olha, libera essa mesma ocitocina. Sim. Por isso, quando o bebê nasce, a gente vai lá, ai, que coisa linda, tem cara de joelho. Não, mas a gente fala, que coisa linda, porque está sendo liberada a ocitocina. Sim. O cérebro foi moldado. Idosos, quando a gente olha, é uma coisa que nós temos que cuidar. E o cérebro foi moldado também para ver animais ou pessoas doentes, convalescentes, que estão em recuperação. Ou seja, são situações que o cérebro moldou para defender a vida. Sim. Então, qualquer uma delas... os animais se adaptaram, os cães se adaptaram a isso, os gatos se adaptou a isso. Se adaptaram e perceberam isso. Então, traz assim, uma quantidade de benefícios de hormônios liberados para pessoas cardíacas. O que tem de estudo para pessoas cardíacas? Inclusive, por lei, está autorizado a levar pessoas cardíacas para o trabalho. Por quê? Porque libera endorfina, acalma, provoca uma vasodilatação ali, deixa ela mais calma o dia inteiro. Então, libera a endorfina, libera a ocitocina. Então, olha quantas coisas que o pet faz por nós. E nós temos a obrigação de tentar retribuir alguma coisa, né? E eu acho que uma das obrigações... Não, e é muito importante, assim, depois que você vê tudo que o pet traz de bom, o quanto é importante você entender um pouco sobre a questão do comportamento para que você, de fato, tenha uma vida saudável com o pet. Porque é importante isso. Exato. É o que você estava falando sobre a sua presença na vida de um pet, o quanto que ele vai te respeitar. E quando ele te respeita, quando você tem uma... Eu tenho clientes que são maravilhosos, que tem... É fantástico, assim, você ver a relação dele com o pet. Senta, fica, deita, tá tranquilo, vai olhar e tal. Então você percebe que ali existe uma relação muito boa e é bonito de ver, Sim. né? Agora, ao mesmo tempo, eu já vi situações que se perdem nisso, porque a pessoa acha que ela só está tapando um buraco para ela e não, ela precisa também ter essa relação. Infelizmente, a gente tem pego muitos clientes aí, aliás, a gente acha que nós só vivemos por causa desses clientes. Sim. Que se preocupam, senão eles não iam deixar morrer em casa como antigamente. Só que se você pegar, por exemplo, qual que é a média de vida de um cachorro no Brasil? Aí nós vamos pensar o seguinte como veterinário, quanto maior, menor o tempo de vida, um dog alemão, Rottweiler, sim. Aquelas tabelas, né? A média de vida é 3 anos, 3 anos e meio, sabia disso? Nossa, eu não sabia. Porque eu pego todos os cachorros de rua também que estão morrendo, eu pego todos os cachorros abandonados que estão morrendo, então a média é geral. E é muito doido porque tem muita gente que eu opero bastante. Hoje eu operei uma cachorra de 16 anos. Ela estava fazendo uma espondilolistese cervical, C6, C7, e tendo tetraparesia, estava perdendo... não estava conseguindo mais ficar em estação. E fez a ressonância. O Celião me mandou mensagem e falou: Renato, tem uma espondilolistese, tem uma protrusão, mas, cara, o problema está aqui. Aí a gente fez a estabilização cervical com uma descompressão. E a cachorra está super bem, 16 anos. Olha que maravilha. Quando que a gente ia falar em fazer uma cirurgia desse porte? Nem na medicina veterinária. Então, não era só o cliente que foi atrás, até os médicos iam falar assim, não, esquece isso. Faz eutanásia. Então,
Hoje a gente busca um tratamento com muito mais eficiência, porque a gente sabe que a importância desse ser dentro da família. Eu acho que aí você acabou de responder tudo aquilo, toda aquela questão da importância e do que um pet envolve dentro de uma família. Eu acho que está muito bem respondido exatamente por essa atitude. Olha o que eu estou fazendo, que não é barato. Não é. É caro. E a pessoa vai, não, é um membro da minha família. Então a gente começa com posse responsável. Vamos falar em posse responsável. Super importante. E importante ter um veterinário que saiba orientar da forma correta. Que é orientado da forma correta. Outro dia uma cliente me ligou, estou comprando um Border Collie e ela sei que ela mora no apartamento. Eu falei assim, mas você mudou do apartamento? Não. Eu falei, não compre. Não compre. Você vai ser a pessoa mais cruel do mundo. Você comprar um Border Collie para viver num apartamento, mas eu vou sair 3 vezes com ele por dia. Você tem vontade de dar uns tapas? Tenho, assim, eu tenho. Eu sei, dá pra ver no O máximo é o que eu falo. Esses que eu conheço há muito tempo, eles sabem, você tá com vontade de me bater, né? Se você tivesse aqui, sim. A única coisa que eu posso te falar é que você é cruel. A hora que você compra, falo. É cruel esse Falo, porque é a única coisa que me resta. A única coisa que eu posso te falar... Não, eu falo porque é um cliente que já confia em mim. Vou te provar por A mais B. E não sou eu quem estou falando. São papers, né? São publicações de index, de qualis e impacto. Não é qualquer publicação. Você está sendo cruel pegar um Border Collie. É a mesma coisa. Matemática, eu sou ruim. Vou te pôr para estudar todo dia matemática. Você vai me torturar, você vai me fazer mal, eu vou me matar. Eu não chego nem nesses 60 anos que você me deu hoje. Não, eu morro já de tédio. Aí você pega um Border Collie que precisa ter uma alta atividade física, né? Que vem aí de um histórico de pastoreio muito grande, de uma inteligência muito grande, para ficar confinado no apartamento. A única coisa que eu posso fazer dentro dessa posse responsável, já com o cliente meu, falou, você está sendo cruel. Mas que coisa... Você está sendo cruel, você está sendo indecente, você está sendo desumana de fazer isso. Então, o bem-estar não é apenas dar comida, livre de estresse. Tá, mas a hora que eu for pensar livre de estresse, eu tenho que pensar na espécie, eu tenho que pensar no que eu vou oferecer para o animal. Sim. Então, essa posse responsável é importante. Nossa, mas assim eu vou deixar de ser sua cliente. Falei, obrigado, eu não tenho cliente cruel. Acabou. Não, mas é importante ter essa autorreflexão antes de você escolher, antes de você ser colocar um pet para dentro de casa. E eu acho ótimo. Eu posso ter um beta, um pássaro? O que é melhor para mim? Sim, uma planta? Pet. Exato. Cara, eu faço bonsai. Tem gente que fala assim, o que é bonsai para você? Cara, é um ser vivo que convive comigo. Exatamente. Você sente saudade das suas plantas? Sim, eu sinto. Sim. Eu sinto saudade das minhas árvores. Sim, que é o que lhe faz bem. Sim, é o meu momento com elas. Né? Existe uma troca. Né? Existe uma troca. Então, não necessariamente um cão é o melhor pet para aquela pessoa. Exato. Né? A gente vê hoje, nessa área do bonsai, a gente vê isso crescendo demais. Muita gente se interessando por quê? Porque eu acho que as pessoas estão buscando mais conexão com o mundo. Então, quando que você se conecta com o mundo? Quando você se conecta com outras espécies que não são só as humanas, né? São pessoas. Se a gente pensar nisso, ela está se conectando com ela. Com ela. Nossa, sim, isso me faz bem, isso eu me concentro, isso eu paro, isso eu saio desse mundo. Eu estou saindo desse mundo turbulento e fazendo uma introspecção. E voltando a pensar melhor depois para resolver esse mundo. E às vezes é isso. Às vezes, eu quero ter um pet. É um cachorro? Não, calma, tem muita possibilidade de pet. Você pode ter muitos animais ou muitos seres vivos que vão conviver com você antes de você ter um Border Collie. Sim. Mas eu gosto do Border Collie que ele é peludinho. Ele tem o olho claro. Ele vai me lamber. Que eu tenho que fazer uma parte disso. Me deixe, por favor. Me dê um minuto. Cachorro peludo. Husky siberiano no Brasil. Cara, isso aí me inventaram... Tá em alta, hein? Me inventaram uma vez que não, porque o pelo promove, quando tá calor, ele resfria o corpo do animal. Eu fico perguntando, que sistema nervoso autônomo é esse? Que vai lá, porque a temperatura é 38 deles. Você quer mais vai abaixar? Spitz alemão é isso, então, cara. Aí eles inventaram que não, mas o pelo forma uma camada fria. Eu falei, meu Deus, da onde foi tirado isso, gente? A natureza não é dessa forma. Então, olha o mal-estar. Aí, nós vamos cair naquela pergunta, obrigado por me lembrar disso. Evandro, você acha que as pessoas estão preparadas para ter cachorro? E nós vamos cair desde o início sobre o marketing e a moda que eu te falei. Isso. Como é que se tem um São Bernardo no Brasil? Como é que se tem um Husky siberiano? São Bernardo era utilizado para levar conhaque nas pessoas, para sair buscando pessoas que desmaiavam no frio. Não, e eu acho que existe a questão estética. Vamos xingar pra caramba. Tudo bem. No podcast, mas assim, mas desculpa. É a reflexão. Para mim isso... O momento aqui de ter um pet, eu acho que o assunto era... Porque eu acho que tem muita gente que quer ter um pet e tem muita gente que está em dúvida
como que vai entrar nessa vida de Dentro ser... da psicoterapia existe muito narcisista que quer se manifestar em cima do seu pet. Existe até estudo já sobre isso, tá? Sim, sim, sim. Desculpa, vai, cortei. Não, mas... E tem essa questão social. Não, eu quero ter um cachorro, um Yorkshire, né? Eu quero ter um cachorro de raça. Hipoglicemia, shunt também você vai ter. Eu sempre falo para as pessoas. Não, mas eu concordo que tem vários aspectos genéticos que vêm junto com a espécie. Pode ser responsável, você pode ter, mas eu tudo acho que bem. como veterinário eu sou obrigado a falar. Esteja ciente que se você tem condições financeiras para arcar com um tratamento desse, você compra lá como é que chama? Que tem a cabeça chata, que tá em alta também, mas fugiu o nome agora. Mas, enfim, você vai ter uma síndrome de Chiari, você vai ter uma hidrocefalia, você pode ter... Lisencefalia, você vai ter um monte de coisa, você vai ter um Então, shunt persistente, você vai ter... E é interessante hoje também a gente entender que quando a pessoa está entrando nesse mundo, ela tem que entender um pouco mais sobre ela, né? Antes de entrar no mundo. Exato. Né? Eu acho que a nossa meta aqui desse podcast é isso, é abrir um pouco a mente, porque hoje, o que acontece, Evander? Eu chego no meu consultório, eu olho para algumas pessoas e falo assim, essa pessoa não podia ter cachorro. Isso. Essa pessoa não Por podia que tá ela aqui. quer um pet? Ela não podia ter cachorro, ela não tem condições de ter um cachorro, ela não tem capacidade emocional para ter um cachorro, ela não tem capacidade de tempo para ter um cachorro e ela não poderia ter um cachorro. Exato. Né? Então, e muitas vezes isso você tem que deixar claro. Falar, olha, se você se propôs a chegar até aqui e ter um cachorro, você vai ter que arcar com isso aqui. Você vai ter que arcar com isso aqui. É. Eu acho que é apenas a isso que nós temos, nós veterinários temos que, não só veterinários, as pessoas que trabalham com cachorro, um adestrador, um bom adestrador, um biólogo, um zootecnista, bom, as pessoas que trabalham com animais têm que começar a falar o seguinte, olha, não é para você esse pet. Ou, não, mas eu quero São Bernardo, Lulu, para passar um calor monstruoso aqui. Olha, não é o adequado. Então, você não está querendo um pet, você está querendo uma moda. Mas tudo bem, eu estou aqui para ser o seu profissional. Só que é minha função te orientar que não é legal. Te alertar aonde que você vai gastar, o que vai acontecer. Sim, eu acho que a hora que os veterinários, meus profissionais que trabalham, começarem a fazer isso, sem medo de perder o cliente, o mercado, os animais, eles vão se beneficiar e as famílias multiespécies vão se beneficiar. Porque depois de 1 ano, 2 anos, ela vai chegar, doutor Renato, obrigado, porque em vez de ter aquele cachorro, eu peguei um pássaro para o meu filho, um agapornis, que ficou maravilhoso, que se interagiu muito mais, porque ele vai no supermercado. Foi maravilhoso. Então, o retorno, ele não vai deixar de ter animal, ele vai confiar ainda mais em você. Sim. Eu acho que essa interação com o médico veterinário está cada vez maior. Eu acho que estamos num momento em que a medicina veterinária está se distanciando das famílias. Eu sinto isso. Sim. Porque houve um processo de cobrança muito grande do profissional. Né? É o que a gente brinca, se o cachorro morre, filha da puta do veterinário matou meu cachorro. Se o veterinário salva o cachorro, graças a Deus salvaram meu cachorro. Fez a obrigação dele. Fez a obrigação dele. Então, assim, a profissão foi muito cobrada por isso. E isso está criando um distanciamento mesmo. As pessoas, os veterinários que eu conheço, eles não querem ter mais aquela presença familiar. Eles estão querendo se distanciar e quando vem um problema assim, não, fala com o Evander que ele vai te falar a real na sua cara. Você me mandou vários e adoraram. Sim. Eu lembro uma, professor, o doutor Renato me alertou muito como você é. Eu falei, obrigado, ainda bem. Eu alerto, porque assim, tem gente que chega... Eu acho que eu até sei qual que é. Mas enfim, eu acho que é o alerta porque tem muita gente que chega para mim que a gente percebe que existe um problema de relacionamento e você percebe que a pessoa muitas vezes ela está frustrada, ela está se magoando na relação com o cachorro porque ela deixou uma porta aberta que ela não deveria ter deixado. E eu, como cirurgião, eu não tenho como chegar para ela e falar assim, olha, você está fazendo errado aqui. Fica mais desconfortável. Né? É diferente. Porque as pessoas não querem discutir ideias, sim títulos. Então, e a hora que chega o Dr. Evander, que ele fala assim, olha, aqui está o buraco, porque a gente estuda isso, a gente... Isso. E a pessoa começa a aceitar. Começa a aceitar um pouco mais. Eu acho que o movimento de cães dentro da família não tem volta mais, isso tá dentro, cães, pets, enfim, etc. Você é uma pessoa que estudou muito comportamento canino, né? Sim. Humano, canino. Humano e canino. Isso. Existe ainda... eu trouxe o André Grespan aqui, que é de Silvestre. Sim, eu já assisti. Tem também. Mas eu sempre gosto de fazer a análise de comportamento em cima da morfologia cerebral. Por isso que eu te falei de mamífero, de réptil. Quando eu estou com réptil, eu sei como ele pensa. Quando eu estou com mamífero, eu sei que ele pensa. Existem as peculiaridades da espécie. Mas eu acho interessante que nem réptil. Eu tenho um jabuti no meu você não vai ter quintal. interação emocional com ele. Então,
eu vou te Sim. falar. Não, eu vou te falar que assim. Toda vez que eu vejo ele. Não é emocional. É assim, ele procura a gente. Seja. Sim, ele Eu vai acho que ele procurar criou porque é onde condições. ele tem uma interação. Isso. É onde ele tem E interação. é muito interessante, porque ele vem, ele procura, ele quer carinho. Então a gente coça o casco dele assim. Ele Ele tem levanta. uma interação, Ele sim. levanta o casco, ele fica todo empinadinho. Todo imponente. Todo imponente, é muito legal. Mas é diferente, ele não tem carência emocional. Então, se você ficar uma semana sem ver ele. Exato. É essa a questão. Isso. Uma semana Agora você sem entrou ver em ele. tudo isso. Perfeito. O cão, ele entra em depressão. Ele entra em depressão. O gato, ele entra em depressão. Sim. Enfim, o cavalo entra em depressão. Os mamíferos entram. Os mamíferos em geral, baleias entram, todos os mamíferos em geral e alguns mais, alguns primatas mais. E pessoas Assim, que têm... alguns primatas, alguns golfinhos e alguns primatas superiores, inclusive no sexo, eles fazem por prazer. Por e prazer. Não por O primata tem por reprodução. prazer, né? Alguns, não todos. É. Mas eles fazem por prazer, como é para o ser humano. Sim. O ato sexual para o ser humano, a cópula, vamos dizer, para os animais, todos é por, o órgão vomeronasal, sentiu o cheiro, eu tenho que fazer isso e dane-se. Agora tem alguns que já estão essa parte emocional muito mais avançada. Já que a gente entrou num assunto interessante aí do sexo, que é algo polêmico até, tem muita gente que fala assim, eu não quero castrar o meu cachorro porque ele fica cruzando com a almofada. É tão lindo ele namorando a almofada, ele fica tão feliz ali. A maior parte do ninfomanismo é potencializado também pelo cliente, a maior parte. É mesmo? Você chegou num cliente e falou assim... Sim, você para de potencializar, ou porque existe o ninfomanismo dentro de casa também, e o cheiro é muito forte para eles, o órgão vomeronasal. Então sempre tem uma correlação disso aí também. E aí, como existe isso dentro de casa, quando ele faz um travesseiro, olha lá, parece papai. Né? Então você está potencializando. Entendi. Né? Entendeu? E aí você porque dá uma se você almofadinha cortar na hora, a maioria, pelo menos, olha, não vou falar 100% porque nada absoluto, mas 99% de todo caso de ninfomania em cachorro que eu peguei era questão de potencialização de comportamento. Evandro, mas como? Porque eu tratava desta forma, é isso que você vai fazer, isso que vai fazer, isso vai fazer. O cachorro nunca mais fazia. A não ser aqueles que também, depois de ser psicanalista, que eu comecei a atender a família, e a família também tinha caso de ninfomanismo. Então, para eles o cheiro é muito forte, tá? Então presta atenção, eles não bateram um papo a pessoa com o cachorro, olha, papai gosta, então normal, você pode ficar lá do lado, não. Na verdade o cheiro, né? Sim, é uma disfunção hormonal. Sim, e essa disfunção pro animal hormônio, capta, né? É aquela história, por que o cachorro vem cheirar? Ele vem cheirar qual região? Para minha filha pequena, eu falo para ela o que é pipi e pepeca, os animais não sabem, eles cheiram. E a hora que ele cheira, ele sente o que tem, se é estrogênio ou se é testosterona. Isso é a neuropsicologia. Então, esses casos de ninfomanismo, na maioria das vezes, é comportamento potencializado. Eu falei, quando as pessoas começarem a se olhar no espelho, elas vão ver o que está acontecendo. Olha para os seus filhos, olha para os seus cachorros. Porque o cachorro não transa por prazer, certo? Não, é só por reprodução. Por reprodução. Órgão vomeronasal, não existe qualquer outra possibilidade. Se a cadela está no cio, ele sente e fica louco, não dá para você adestrar, é igual cavalo, né? Cavalo inteiro, que eu já quase morri com um cavalo inteiro na escola agrícola quando eu fiz. Peguei um cavalo inteiro, ele sente o cheiro, ele atravessa caminhão, ele atravessa o que tiver que atravessar, e o bicho é forte, né? 500 quilos de bicho. Não dá para segurar. Você sabe que eu vou entrar no pessoal, eu tô com um potrinho lá de 1 ano e meio inteiro. E eu falei, eu vou tentar domar esse potro aqui inteiro. Mas, cara, eu vou te falar, é difícil. Você vai domar, mas a época... Quando ele sentiu a testosterona é muito difícil, você vai ter um trabalho muito maior. Mas quando ele sentiu uma fêmea no cio, esquece. Ele mata quem está em cima. Ele mata no sentido que ele não vai pegar, mas ele vai sair, ele vai atravessar, ele vai estourar cerca no peito. E não tem o que falar com ele. Vai pisotear se cair. Não segura. Não segura. Cachorro você não segura quando encontra um outro no cio. Você pode falar o que quiser, ele fica louco. Pra eu concluir o nosso podcast, que a gente já estourou o horário. Que pena. É que surge precisa, tanta coisa. Não, e tem muita coisa legal. A gente, só para deixar o gancho pro próximo, hoje muita gente fala sobre a castração ou não castração. Outro dia eu coloquei um vídeo, acho que era uma castração, alguma coisa assim, e teve uma pessoa que falou assim, mas precisava castrar? As pessoas... Polêmico, hein? É polêmico. Não, mas vamos fazer polêmico um pouquinho, que é importante. Não, é importante porque quando a gente faz polêmica, a informação de boa qualidade chega dialética, onde tem que chegar. Chegam pessoas que sabem mais e falam, Evandro, não é o que você falou, dessa forma vai ser um prazer. E a maioria das pessoas não entendem direito essa alteração comportamental que um cão pode ter quando ele tem a ação hormonal e o quanto isso pode ser prejudicial socialmente. Então, muitas vezes você fala assim, não, mas o meu cão ele tem que respeitar
ele vai ter que me obedecer. E muitas vezes, se ele não é castrado, ele não vai te respeitar, ele não vai te obedecer. Ele vai, inclusive, te morder se ele achar Cada testosterona dele, territorialismo. Tá se ele tiver muito e se for de uma raça territorialista, ele vai. E se ele tiver essa aptidão alfa, né? Ele vai. Se ele tiver aptidão alfa, esquece. Vai ser uma briga sempre constante. O que eu costumo falar, meus alunos perguntam muito isso para mim, né? Então existe aquela, castra ou não castra? Ah, mas se castrar é uma mutilação, por que então não castra ser humano também? Daí sempre vem essa analogia. Sim, sim. Mas é exatamente o que você falou, concordo em nível, grau e número, é exatamente isso. Você pegar um cachorro alfa, você vai ter problema a vida inteira. E se você não castrar, mesmo que ele não seja alfa, a não ser que você tenha um bom adestrador, um bom médico veterinário, uma boa pessoa que entende para te falar todos os dias, olha, é assim que tem que fazer, ele vai te desafiar, vai urinar na casa inteira, mesmo sendo alfa. Você vai ter, porque a testosterona para eles é muito forte, a parte hormonal é muito forte. Para nós também, só que nós temos no cérebro onde desenvolvemos nos últimos 250 milhões de anos esse neocórtex que dá outras conexões emocionais. Onde você consegue irracionais. Controlar, né? Racionalmente você consegue controlar. Exato. Eles não. Porque eu fui uma pessoa que ajudou muito em campanhas de castração, pensando na questão comportamental, mas o meu Rottweiler, que tem 7 anos, 6 para 7 anos, ele não é castrado. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas você não castrou o seu cachorro? Cara, o meu cachorro, ele é uma moça. Mas você sabe de comportamento. E ele tem até uma personalidade, então, tem que ser Tranquilo. avaliado. Sim, e ele veio de uma linhagem com problemas ortopédicos. Eu não quis castrar, porque a testosterona tem uma relação muito grande ortopédica. Para preservar as articulações. Então, a importância da conversa com o veterinário antes de entrar nesse meio da família multiespécie, antes de você falar em castração, antes de você pensar que é uma mutilação, você tem que entender todo esse contexto para mim, poder... não se castra. Sim. Para mim, não se castraria. Porém, você é uma pessoa que entende muito de medicina veterinária e de comportamento. O meu cachorro não precisa porque ele não vai atacar o meu filho e ninguém. Então, eu não castraria. Tem que se ter uma avaliação em todo esse contexto. Mas o desgraçado mija no pneu da minha moto, então, mija no pneu da minha caminhonete. Cara, eu fico louco da vida porque ele mija. E isso é um problema. É um problema. Isso vai porque ser a marcação de território pro cão é algo que... assim, não castrado? Não, e é até bonito. Outro dia eu fui dar uma bronca nele. É tão instintivo que eles nem percebem o que eles estão fazendo. Nada. Ele estava marcando o pneu do meu Jeep dentro da garagem. E ele nem... Tipo, ele entrou lá. Ai, que legal, eu tô aqui e tal. Ele levantou, a hora que ele me olhou, ele fez assim... Já foi. É meu também aqui. Nossa, já é nosso. Ô, brother. Não é um alívio de tô apertado, eu preciso fazer xixi. Não, só preciso falar que é tipo, nosso. eu tô aqui. Isso. Olha lá, isso aqui faz parte da minha vida, né? Então, Isso. muitas vezes a marcação de território tem relação com isso. Exato. Evander, obrigado pela participação. A gente estourou o tempo. Tem muito pano para manga aqui. Estou sempre à disposição. Vai vir mais vezes, porque é muito legal. Eu gosto muito do teu currículo. Eu acho que você é uma pessoa que mais bem se construiu porque a gente fala em relação ao comportamento animal e relação com a família multiespécie. Você criou um currículo muito voltado para isso e com uma qualidade técnica impecável. Então, parabéns pela tua construção e obrigado novamente pela participação, trazendo informação de qualidade aqui para os nossos ouvintes. E quer falar mais alguma coisa? Não, quer deixar agradeço muito, né? Agradeço as palavras. O segundo livro sai quando? Agradeço a consideração. Cara, tá lá pronto, eu só vou pegar agora alguém para lançar. É que eu desisti um pouco porque cada um, R$30 que eles vendem, eu ganho um. Então é uma coisa tão... Era só uma coisa emocional, a gente não ganha nada. É ego, né? A gente mas tem esse ego. Só esse ego mesmo. Agora agradeço muito, agradeço as palavras. Se vi mais longe foi por estar apoiado no ombros de pessoas gigantes, como você, como todo mundo que passou pelo meu caminho. E eu não posso deixar, não posso parafrasear sem citar. Essa é uma frase de Isaac Newton. Estou sempre à disposição. Obrigado. E a brincadeira dos 60 anos, tá? Pelo amor de Deus, eu tô brincando. Você mas tá com 49? Não, 40... eu fiz 61. 61, 49. Porque eu tô com 46, vamos 46. Vamos lá. É isso aí. Pessoal, esse foi o nosso VetinCast de hoje com o Dr. Evander Bueno, trazendo essa informação valiosíssima. Acho que para você que é médico veterinário, atua como médico veterinário, vai na casa das pessoas, enfim, atende aí os seus animais de estimação, até para você, muitas vezes que está lá atendendo cavalo, enfim, eu acho que a relação do médico veterinário está cada vez mais envolvida com as famílias e com as pessoas, por isso que eu acho que o médico veterinário está relacionado à saúde única. Então, você, médico veterinário, obrigado pela participação. Começando o ano de 2025 com muito fôlego aqui. E não percam, semana que vem teremos mais VetinCast. Até a próxima. Fantástico. Foi um papo gostoso, sem muito polêmica. Né? Não, mas polêmica é legal, porque se você faz a polêmica com conteúdo, chega onde tem que chegar.